Olá, minha gente querida, muito boa noite. Esse é o terceiro dia dos nossos Diálogos com a Esperança. Muito boa noite. E hoje a esperança veio premiada. E veio representada por alguém que escreve não somente para entreter, mas para fazer pensar mundos mais justos. Maria do Carmo Rodrigues Rachid saiu de Mogi das Cruzes e literalmente ganhou o mundo. Fez jornalismo na PUC de São Paulo, e muito pela força do seu talento para contar boas histórias, se transformou em dramaturga, escritora e, sobretudo, autora muito reconhecida das suas telenovelas. Ela participou, muita gente talvez não saiba disso, da adaptação do magistral livro de Jorge Amado, Tocaia Grande, lá na extinta Manchete, só os velhos vão lembrar disso, dirigida pelo Walter Avancini. Depois, o mesmo Avancini dirigiu O Cravo e a Rosa, aquela história deliciosa da Catarina do Petrúquio, em que ela colaborou com Valcir Carrasco. Com o mesmo Valcir, ela escreveu A Padroeira, mas foi na coautoria com Thelma Guedes que Duca cravou definitivamente o seu nome na história da teledramaturgia brasileira. Elas fizeram Profeta, que foi uma releitura da novela de Ivani Ribeiro, com grande sucesso em 2006. 3 anos depois, estreavam sua primeira obra original, Cama de Gato. E ali eu sinto que já aparecia uma das suas grandes marcas, a crítica social. A protagonista era Rose, uma faxineira e mãe solo de 4 filhos, interpretada pela Camila Pitanga. 2 anos depois, talvez um pouco menos do que isso, lá estavam Duque e Thelma novamente, mas dessa vez revolucionando a dramaturgia de vez com o Cordel Encantado. Não tem nenhuma pessoa que está nos assistindo que não seja devoto de Cordel Encantado, essa mistura de conto de fadas e cangás que conquistou o país. Depois vieram Joia Rara, uma história budista que também trazia questionamentos sobre a opressão social nas indústrias na metade do século passado e as conquistas da Organização dos Trabalhadores. Aqui eu faço uma pausa para saudar e reverenciar a memória de Domingos Montanher, que emocionou com o mundo, né? Um líder operário e um bom nome, eu acho, né? Que tinha e terá o tamanho do mundo, sempre, Domingos Montanher. Joia Rara ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em novembro de 2014. E aí, Duca trouxe a sua primeira estatueta para casa junto com Thelma. 6 anos depois de muitos adiamentos e reescrituras intermináveis, vai para 6 horas, vai para as 10 horas, vai para as 9 horas, vai para 6 horas, vai para... 6 anos depois chegava ao ar Órfãos da Terra. Para mim, a melhor de todas, a melhor que ela e Thelma fizeram juntas. Eu pude assistir, gente, vejam o meu privilégio. Isso aqui vai ser um pouquinho ostentação que eu vou contar para vocês. Eu assisti o último capítulo ao lado delas, ao lado do elenco, lá no Projac, e a gente terminou esse último capítulo abraçado às lágrimas, emocionados com a cena final, que era uma cena lindíssima, com a Laila, a personagem da Julinha, falando um texto muito lindo, que inclusive foi ideia do Edu, a encenação com todo mundo ali, com as fotos dos ancestrais, a ideia do Edu Mostre, nosso amigo, também ator de Órfãos da Terra. A Julinha faz um texto lindo sobre o fim da xenofobia, a necessidade da gente se ver como filho da mesma terra. A história dos refugiados trouxe o segundo M para a carreira de Duque e Thelma, e a novela, nesse momento, está literalmente rodando o mundo inteiro com a sua mensagem sobre racismo, xenofobia, misoginia, preconceitos de todo tipo e, obviamente, apontamentos esperançosos para isso, através das histórias das suas personagens. E é por isso que ela está aqui hoje comigo, e eu te convido a participar dessa conversa conosco. Porque, veja, uma mulher que escreve sobre refugiados, budismo, cangaço, conto de fada, adapta Monteiro Lobato na era digital, entre tantos outros universos, ela é uma criadora de mundos. É alguém que já entendeu que uma parte nossa, enorme desse mundo, está ao contrário, e a gente precisa reparar e transformar. Diálogos com a Esperança, que é aprender a fazer brotar mundos hoje,
com Duca Rachid. Bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Alexandre. Olha, sabe por onde eu quero começar? Fiquei pensando muito nessa viagem que você faz quando você decide por um tema e vai mergulhar naquele universo para poder criar uma dramaturgia sobre ele. Nós, terapeutas, também fazemos isso, né? A cada história que a gente recebe no consultório, a gente está entrando num mundo à parte. Eu Sim. só consigo ver essa profissão com um olhar de antropólogo, assim, vendo cada história humana, cada família, cada casal como uma cultura que eu vou aprender a escutar com o olhar do antropólogo, né? Então, eu queria entender de onde vem o seu interesse pela diferença humana e como é o seu processo de entrar em contato íntimo com essa realidade que, às vezes, é muito alheia à sua vida. Eu não sei, eu acho que, assim, de maneira geral, eu acho que você gosta, você precisa falar, um escritor ou uma pessoa que gosta de contar histórias e tal, ela precisa falar daquilo que incomoda ela, sabe? Daquilo Uhum. que, de alguma forma, incomoda, né? Assim, a Micaela Cohen, né, do I May Destroy, disse isso, né, no discurso do M agora, quando Sim, ela falou um sim. pouco isso, né? Você tem que contar as histórias que te incomodam, que são difíceis para você. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que todas as minhas, por exemplo, essa questão de órfãos à terra, né? Eu sou sou neta de imigrantes, assim, né? Meus avós paternos são portugueses que vieram lá do Trás-os-Montes e tal, atrás de trabalho mesmo, de sobrevivência, né? Eles não foram. É um motivo um pouco diferente dos refugiados de hoje e tal, né? Que estão vindo para salvar a própria vida, mas também de alguma forma, uma necessidade de sobrevivência. Né? Eu acho que os meus avós foram os refugiados daquele tempo. Né? Sem dúvida. E isso, de alguma forma, assim, é uma coisa de empatia, de se conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Eu me vi, de repente, a gente, quando estava fazendo Joia Rara, a gente foi procurado por uma ONG, a ADOS, que é o Instituto de Apoio ao Refugiado. Eles entraram em contato com a gente para apresentar o trabalho deles e tal, né? Se a gente queria se tornar amiga. No fim, a gente acabou como embaixatrizes da ADOS, e tal, que faz esse atendimento ao refugiado. E foi muito curioso, porque no dia que eu fui conhecer a ADOS, assim, eles fizeram uma apresentação na casa de uma professora da PUC aqui, amiga minha, tal. Eu fui, eu e a Thelma. Mas no dia que eu fui conhecer a ADOS, eu andei pelo centro de São Paulo. Ali eu vi uma quantidade enorme, assim, de africanos, de bolivianos, de venezuelanos. Sabe? Eu falei, gente, isso está uma Babel, né? Quer dizer, essa questão do refúgio está aqui, né? Quer dizer, voltou, quer dizer, meus avós estão de volta, de alguma forma, né? Sim, sim. Foi essa cena iniciática, assim? Foi isso que Foi uma iniciou essa coisa, curiosidade? foi isso que me incomodou. Eu falei, nossa, eu preciso escrever uma história sobre isso e tal. Às vezes a gente fica com um assunto assim, aí você precisa achar qual é a história, né? Como é que você vai contar isso, colocar esse assunto, né? E aí aconteceu de um dia, eu estava vendo, acho que foi um documentário, se eu não me engano, foi no GNT, que falava dessas meninas que moram refugiadas, que ficavam um tempo vivendo num acampamento de refugiados, né? E que eram compradas por homens mais velhos. Eu falei, gente, isso é absolutamente folhetinesco, né? Nesse sentido, assim, Sim, terrível, horroroso,
mas é folhetinesco, né? A gente chegou num... A gente vai andando para trás, né? A gente vai vivendo uma coisa meio... Então, assim, isso eu falei, nossa, isso dá uma história e dá para encaixar essa história do refúgio e tal, né? Fazer esse Tristão e Isolda moderno, entendeu? Sim, sim. Sabe? E poder falar um pouco disso e sensibilizar um pouco as pessoas para essa questão, para essas pessoas. Quer dizer, você me pergunta como é que eu vivo na diversidade, eu acho que assim, eu vivo muito bem na diversidade. Eu acho que a presença dessas pessoas só agrega cultura, experiências humanas, assim. Então me interessa muito, né? Me pega, além de toda a questão social e tal, acho que é enriquecedor você lidar com diversas culturas e pessoas, né? Enfim, eu gosto de gente diferente, sabe? Eu fico imaginando isso, porque ao longo de toda a história, o refúgio, em alguns momentos, ele nem era a cena principal, né? Ele era um pano de fundo em que estavam acontecendo dramas humanos. Mas ali você tinha, por exemplo, personagens que estavam falando de separações mãe e filho, como foi no caso da Marie, né? Provocadas pelo refúgio, mas você também estava falando de questões muito profundas ali, de se reconhecer, poder se reencontrar com a própria história. De uma certa forma, o folhetim também fala disso, nessa história de toda novela tem um você não é meu pai, você não é minha mãe, Sim, né? as Essa história origens, né? A das conexão com as origens. origens, Mas eu achei interessante porque você pega esses ganchos tradicionais do folhetim e adapta eles para essa situação tão anacrônica dos refugiados e faz pensar o que você recebeu de retorno sobre essa história ao longo dela, ou se hoje, por exemplo, com a internacionalização da história, o que você tem colhido disso? Olha, a gente tentou, na verdade, no Órfãos da Terra, estender esse conceito de refúgio, de refugiado, para todo aquele que que não está dentro de uma certa normalidade, né? Que é a normalidade aceita pela sociedade, né? Então, o gay, o índio, a gente teve índio na novela, dando depoimento, né? O apátrida, quer dizer, todo aquele que não é normal. A gente teve vários, a gente ampliou esse conceito, né, do refúgio. Mas eu ia te falar isso para dizer o quê? Às vezes eu perco o Do raciocínio. que vocês colheram de Então, foi muito impressão das pessoas. interessante, porque assim, foi interessante porque a Globo depois nos passou uma pesquisa dizendo que quem assistiu a novela realmente mudou a sua visão sobre o refugiado, ou se informou. Porque, assim, eles viam, as pessoas, de uma maneira geral, tendem a ver o refugiado como uma pessoa incapaz, ou como um criminoso que vem fugindo, sabe? E, na verdade, ao contrário, são pessoas muito preparadas. A maior parte deles assim falam várias línguas, são professores, são médicos, são engenheiros, são empresários. Eles vêm com um espírito, além da resiliência que eles têm que ter para enfrentar tudo que eles enfrentam para chegar aqui, né? Eles são muito empreendedores, né? Muito empreendedores. Então, eu acho que isso, acho que a novela mostrou um pouco como eles são, mostrou um pouco, chamou um pouco a atenção do público, pelo menos quem assistiu para isso, entendeu? Eu não tenho dúvida, eu não tenho Então, dúvida. Eu fico imaginando como, por uma questão de representatividade, que é uma das palavras da nossa época, ou pelo menos que está buscando fazer a inserção das pessoas que estão se sentindo excluídas no tecido social, né? Como muitas dessas populações podem ter se sentido representadas por aquelas histórias. Né, por aquelas, sobretudo os momentos em que apareciam os refugiados chegando lá no instituto lá do padre,
né? E tinham aquelas histórias que eram reais, né? Que eram Sim. histórias que vocês aproveitavam ali na dramaturgia. É, essa, é, você conseguiu ir, por exemplo, do extremo da fantasia, que foi o Cordel Encantado, assim, de uma que deve ter sido uma escrita muito lúdica, uma brincadeira, uma invenção completa, para essa para essa estrutura às vezes quase documental. Uhum. Como é que é passar de um estilo para o outro, Duca? É engraçado, né? Eu falei que você tem que escrever sobre aquilo que te incomoda, tal. E eu acho que no caso do Cordel, a gente escreveu sobre aquilo que que a gente tem amor, né? Que é o folhetim, as histórias do folhetim e o Nordeste. A gente juntou essas duas coisas. Assim, porque realmente eu acho que o Cordel Encantado foi um momento único, assim, mágico. Eu considero que foi a melhor novela que a gente fez, em termos de técnicos também, e criativos e tal. Porque, eu não sei, realmente foi um momento em que aconteceu uma certa magia mesmo. Assim, a gente teve essa ideia de juntar esses dois universos que aparentemente são completamente diferentes, né? Assim, né? O sertão e tal, com a Europa e tal. Só que a Europa a Europa é muito marcada pela Idade Média, né? É um continente muito marcado pela Idade Média, e o Nordeste também, quer dizer, são universos com ritos assim muito marcados, né, e tal, né? A realeza do sertão, quer dizer, aquela hierarquia, e a realeza da Europa, né, com aquela coisa medieval e tal. Então, não sei, eu acho que foi uma ideia muito feliz. Como era uma cidade fictícia, a gente podia colocar qualquer personagem, qualquer coisa, né, ali e tal, caberia, era um conto de fadas e tal, né? E como e também não tinha um momento histórico muito bem definido, era passagem do século só e tal, também dava para colocar muitas coisas. Tinha essa referência histórica da passagem do século, mas a gente conseguiu colocar muita coisa e tal. Então era folhetim puro com um enredo de cordel, né? Porque o cordel brinca com esse mix de universos, né? Assim, Sim. o dia que o Lampião foi visitar a Madonna, esse tipo o cordel brinca com isso, né? Então acho que foi muito feliz, e a gente foi muito feliz escrevendo, sim. O clima a gente estava realmente se divertindo, né? Pegando todas as referências, dos livros que a gente tinha lido, de folhetins e tal, e usando, né? Assim, eram referências mesmo, assumidamente e tal, né? Sim, tinha o Homem da Máscara de Ferro, Tinha, né? tinha a coroação de Napoleão, né? O último Sim, inicial do coroa. Tinha várias loucuras que cabiam por ser um enredo de cordel, né? sim, Por sim. ser um enredo de cordel. Então, acho que foi realmente uma ideia bem feliz, foi é, nunca foi indicado ao Emmy, ganhou todos os prêmios importantes aqui, a PCA, aqui no Brasil, assim, não ganhou nenhum prêmio internacional, mas no Brasil ganhou todos e tal. E foi um momento muito feliz assim para a gente. A gente escrevia com muita alegria, num clima de muita brincadeira. O que a gente vai fazer? Que loucura aconteceu? Era esse o clima. Qual a loucura de hoje no capítulo tal? Sabe? Era nessa. O que a gente vai fazer aqui? Né? Porque tinha aventura. Sobretudo, a gente teve condições muito únicas, assim, eu diria. Hoje em dia vai ser mais difícil fazer novela nessas condições, porque a gente fez um pacto com a emissora. Olha, a gente não vai fazer uma novela de gabinete, é uma novela que tem muita
ação, né? Vai ter muita coisa fora e tal. Vocês vão topar? A gente vai fazer? Vamos fazer. E eles toparam, eles fizeram, né? E deixaram a gente escrever à vontade e tal, né? E tem um crédito importantíssimo que tem que ser dado para o Ricardo e para a Mora, porque eles pegaram aquele conto de fadas e fizeram para valer, né? Ficou muito incrível, né? Sim, porque se você estava trabalhando ali num fio de navalha mesmo, né? Se você não tivesse um elenco, um casting muito bom, um texto, um diálogo bom, e não tivesse ótimos figurinos, uma arte incrível, tá? Uma direção sofisticada, virava a turma do Didi rapidamente. Era muito possível. Era muito possível que virasse, entendeu? Sim. Tinha aí uma sintonia fina que precisava ser feita, né? E eles fizeram, e foi incrível. Foi muito... Até hoje as pessoas, quando reprisou, não vale a pena ver de novo, a gente se reuniu para ver. Os atores adoraram fazer, o clima era ótimo, sabe? Apesar era um trabalho insano, porque era uma novela de ação, né? Era cavalo, era carroça, era correria, sabe? Enfim, sim, as disputas lá dos cangaceiros, né? Sim, sim. Era engraçado, Domingos falava assim, a gente está muito mais para escoteiro do que para cangaceiro, porque assim, a mulherada toda ia para lá, só tinha galã. A mulherada toda ia para lá, todo mundo sabia onde é que eles estavam. Ô, Duca, é muito bonito de ver você relembrando isso, porque eu acho que isso tem a ver com o conceito que eu estou trazendo nessas conversas essa semana sobre esperança, porque uma esperança que talvez nesse momento histórico, sócio-histórico da gente, seja um refúgio que a gente precise criar dentro da gente para conseguir suportar a travessia por essa noite escura que nós estamos vivendo como país. Então, isso que você falou, por exemplo, de você ter encontrado uma forma de trabalhar em que você possa ter exercitado criatividade, liberdade, você falou umas 3 vezes a palavra loucura, né, que para uma escritora, essa palavra não tem o mesmo significado que para um psicólogo. Claro. Mas é uma palavra que, de uma certa forma, está dizendo de um grau de liberdade de ação que faz bem para a alma. Olha, mas também não deixa de ser a mesma loucura do psicólogo. Cara, você tem que ser muito, muito obsessivo para fazer um trabalho desse, assim, porque é um volume de trabalho, assim, é um negócio que você tem que dar conta em muito pouco tempo, né? E é um volume de trabalho que 150 capítulos, é capítulo para caramba, é muito trabalho. Sim, isso dá o que de texto? Quantas mil páginas de texto? Você tem ideia? Isso dá por dia 24 páginas de texto por dia. Você trabalha, no mínimo, 6 dias por semana. Você entrega 6 capítulos por semana. Bom, isso aí que durante mais de um ano escrevendo, né? Exatamente. Fora o tempo todo para entregar sinopse, ter aprovado. Tem assim, eu falo, primeiro você corre uma corrida de obstáculos, né? Até você aprovar, você aprovou, correu a corrida de obstáculos. Aí depois da corrida de obstáculos vem a maratona. Exatamente. Porque primeiro você aprova a sinopse, né? Você refaz a sinopse, sei lá quantas vezes, aí depois você aprova a primeira semana de capítulo, aí você refaz também lá, sei lá quantas vezes e tal, aprova a segunda, agora depois da segunda semana é que você pode tocar. Né? Pois é, mas e nesse sentido, se é uma coisa tão extenuante e que cobra
um preço caríssimo da criatividade de uma autora e dos seus colaboradores todos, né? Uhum. Se realmente não for uma coisa que te apaixone, não tem Não como dá. você sustentar. Não tem, não tem. Ou te apaixona ou você realmente tem uma patologia. Bom, eu espero estar na primeira opção aqui. Ou você é masoquista, neurótico. Sim, foi isso que eu pensei. É isso. Assim, mas eu acho que quem escreve, escreve por necessidade mesmo, é uma necessidade de escrever. Sim, eu me incluo É, nessa, embora não é. seja no mesmo grau que você escreva, mas eu também escrevo por necessidade. Eu acho que qualquer pessoa que escreve, escreve por necessidade. Senão você não iria escrever, você faria alguma outra coisa, talvez até, sei lá, mais divertida, porque para mim não é muito divertido escrever, é custoso. É bem custoso mesmo, assim, não é uma coisa, eu me divirto. Eu não me divirto escrevendo. Quer dizer, também me divirto, mas eu apanho bastante também. Não é uma coisa fácil para mim que sai E assim. onde é que mora a angústia de uma escritora de telenovela, Duca? Ai, tem muitos lugares, Alexandre. Eu moro em muitos lugares. Posso começar? Ó, minhas hipóteses. Começa por audiência. Isso deve ser uma loucura, né? Assim, tipo um pensamento obsessivo mesmo, que fica rondando, um Não, fantasma. você tem que ter um desempenho, né? Você está trabalhando com cultura de massa. Eu acho que cada vez mais se em algum momento existiu, né? Porque no novela vem de soap opera, né? Você fazia Sim, para vender soap opera, sabão. né? Então, cada vez mais essa, esse limite entre o que é arte, o que é publicidade, isso está borrado, né? Assim, em novela você vende sapato, roupa, você vende um estilo, você vende várias coisas, né? Ideologias e tal. Enfim, eu acho que assim tem várias angústias, quer dizer, ela tem que dar certo, você tem que cumprir uma certa meta, né? Com certeza, né? Novela não é feita para dar errado, é feita para dar certo, né? Você tem que achar um tom certo, assim, um jeito certo de contar aquela história, de maneira que ela engaje e emocione as pessoas, né? Tem um jeito certo de contar a história, né? Você tem que lidar com limitações de produção, tem algumas coisas que são factíveis, outras não, ou seja, você tem que lidar com orçamento também, né? Você tem que lidar com pessoas, não só com casting, com os atores, mas com os outros escritores, com diretores, com a produção e tal. É uma gerência de um negócio gigantesco, assim, não é só escrever, entendeu? Que já é uma coisa Já é uma tremenda, coisa. Eu entendeu? fico pensando, e teve uma coisa que você me contou uma vez, que é sobre a mudança, por exemplo, da cultura brasileira de assistir, não só brasileira, mas eu acho que isso tem a ver com a aceleração da vida pós-moderna, né? Essa coisa de que a gente está cada vez mais com déficit de atenção, assim, a gente não consegue se Sim, focar muito tempo numa coisa, então as cenas estão muito mais curtas, né? sim, Você tem que passar uma mensagem muito rápida em cenas curtas, isso também é uma dificuldade para dar profundidade para uma história, sim, sim, sim. Eu acho né? bem difícil. Pelo menos assim, eu acho que você ainda pode arriscar fazer cenas maiores numa novela das 8, das 21 horas agora, né? Porque é um momento que as pessoas sentam para assistir televisão, né? Um momento que a casa que o clima tá mais calmo, né? Porque novelas das 6 e das 7 tem que ser um pouco radiofônicas também, porque as pessoas estão muito em movimento, é gente que sai, gente que vem, é o jantar que está fazendo, sabe?
Sim, sim, Então, muito essa linguagem bem fragmentada, que assim a internet só veio aprofundar isso, né? A internet, a rede. Eu acho que tem uma questão da gente ter essa coisa fragmentada, receber essas informações aos poucos e bem fragmentadas, assim, né? E também a gente começa a raciocinar assim, muito mal. sim, sim. Com uma Eu acho difusão de pensamento enorme, né? enorme. Você não aprofunda nada, é horrível, né? Nenhum conhecimento e nem uma reflexão, né? Sim, sim. Bom, as psicoterapias estão vivendo isso, né? É uma das crises das psicoterapias, é essa história das pessoas acharem que também a transformação delas virá numa espécie de fast food, assim, como num card de Instagram que a gente vai e aprende uma coisinha ali, pronto, eu resolvo a minha vida, ou então que o terapeuta vai fazer aquela super interpretação e que isso também é herança dos filmes de Hollywood, né? Que às vezes passa a pessoa lá num drama, no divã, e de repente o terapeuta faz uma super interpretação, e aí a próxima cena, corta a cena, já é a pessoa correndo com o labrador na praia, né? Feliz, assim, resolvido. Está tudo resolvido. Tá tudo resolvido, né? A Então, elipse resolve tudo, cara. resolve, opa, opa. Então, eu acho que o nosso tempo está marcado por essa dificuldade, sim, de contar a própria história, dando tempo para você escutar a própria história, por exemplo, no setting da terapia, mas também de assistir uma história que está sendo contada num set de gravação, sabe? Não é à toa que me parece que essas duas cenas acontecem com a mesma palavra, set, sabe? Porque a gente está contando, está fazendo esse exercício dramatúrgico, né? Ontem eu estava conversando com a Jaqueline Vargas, a roteirista do Sessão de Terapia, falando exatamente o contrário do que eu estou te dizendo, do privilégio que ela tem de poder escrever uma cena que dura 30 minutos, que é um grande diálogo, e que, embora tenha uma licença poética enorme, ela disse aquilo ali é uma licença poética, porque o terapeuta resolve tudo em 7 sessões. Todas as vidas, as mais encalacradas ali, com 7 sessões, ela está melhorzinha. O que Na seria vida de real não nós é bem sem a assim. elipse? O Hã? que seria de nós, roteiristas, sem a elipse? Sem a elipse. A gente estava conversando sobre isso, assim, como, por exemplo, o caso de sessão de terapia é uma dramaturgia muito particular, porque é aquele cenário fechado, só os dois atores, aquela conversa tensa, com muita pausa, com muito silêncio. E tem uma esperança que surge em mim, como espectador e como parte dessa época que eu acho, em muitos sentidos, muito adoecida, de ver que uma série como essa tem muito sucesso. É muito Então, bacana. quem é muito bacana de ver, né? É muito bem escrita, os personagens são maravilhosos. Assim, tem uma verticalização no personagem que é muito bacana, né? Eu acho, e é muito bem dirigida também. Isso é Nossa, muito. eu acho. Tem um clima, tem atores extraordinários, incríveis, muito bons. É. Mas vocês também fazem isso, né? Vocês também têm é, essa coisa de. Vocês são quase uma companhia de TV, né? Porque tem muitos atores que trabalham com vocês em muitas. Por exemplo, o Mohamed Harfouch trabalha em. Acho que ele fez umas 4 novelas com vocês, Sim, sim. né? Tem alguns atores que estão sempre com você. Você acha que isso também é importante? Ter gente que entenda o seu texto, que quando você escreve, você sabe como aquela pessoa vai ler a rubrica do seu texto e trazer aquilo para a atuação? Sim, isso é muito importante e também eu acho que o que é importante também é esse pacto que você faz com algumas pessoas, entendeu? Amoroso, afetivo e um pacto também de, olha, estamos de parceria mesmo, sabe? De estamos nessa junto, quer dizer, porque novela é uma coisa tão arriscada, é muito arriscado, é um trabalho muito arriscado. Não dá para você dizer assim, ah, e tem todos os elementos, vai fazer um sucesso. Às vezes
não acontece, ou às vezes um papel não acontece, você promete uma coisa para um ator e não rola, né? Então, a gente também trabalha com essas pessoas que têm que entendem, que são capazes de entender isso, né? E que tem essa parceria, vamos até o fim, vamos lá, vamos ver, vamos jogar aí, vamos ver se a gente perde ou ganha, porque pode Sim, acontecer de sim, tudo, entendeu? sim, Então, sim. acho que é muito. E tem gente que a gente gosta muito de trabalhar, que a gente sente uma dedicação, além do talento, né? O Carmo, por exemplo. O Carmo é um cara que ele, ele se despoja completamente da coisa do galã, ele faz o Completamente. esquisito, ele faz o feio, ele é muito legal, né? É Alguém muito que se legal. dispõe a isso, né? Eu acho que é bacana, né? Olha, O Bruninho é um cara que. O o Bruno Bruno Galhaço Galhaço. é um cara que também é uma delícia, é criativo, se joga, sabe? O Mohamed também é outro, incrível, sabe? O Edu Moser é um cara que é a primeira vez que trabalha com a gente, mas assim, é um cara que contribui, dá ideias, é muito legal. É muito legal. Inclusive Então, tem ele que assistir. contribuiu com essa cena final, né? Que você Sim, me que foi contou. linda. Foi, é uma Ele coisa essa cena. sonhou com isso. Foi um sonho que ele Ah, foi teve. mesmo, foi um sonho. Foi um sonho. E eu falei, porra, mas isso tem que fazer, né? Borrar essas fronteiras aí da ficção e tal, né? Falar, mostrar, olha, nós somos todos refugiados ou Sim, descendentes de sim, refugiados e tal. sim. Enfim, somos todos uma mesma ancestralidade, vai, né? Olha, falando da estrutura do folhetim, né, que é essa ficção moderna destinada às massas, essa estrutura ela é muito depreciada por uma parte das pessoas que falam de cultura no Brasil. É, o que isso tem de interferência na hora em que você se depara, por exemplo, com esse caminhão de trabalho que você faz, com essa. Eu já pensei muitas vezes nisso. Como as pessoas que escrevem telenovela no Brasil representam um baluarte da nossa cultura, mas são muito depreciados por um pedaço das pessoas que também fazem cultura, às vezes até pelos próprios atores. Uhum. Mas como é que se lida com isso, Duca? Essa forma de ver, às vezes, tão depreciativa. Olha, Alexandre, não sei, eu não, eu acho que assim o mais complicado, talvez assim, se essa depreciação chegue no nível de interferir na valorização profissional do roteirista, do autor e tal. Agora, eu acho que isso é um preconceito bobo, porque, na verdade, eu acho que o folhetim, que o melodrama é tão potente como linguagem, sabe? É muito potente como linguagem, e você vê claramente a utilização do melodrama em várias séries americanas que fazem um grande sucesso, que essas mesmas pessoas amam, sabe? Acham Sim, incríveis e tal. Succession é um puta novelão. Game of Thrones é um novelão, entendeu? sim. Tem uma estrutura bem parecida, eu não sei se This você... Is Us This Is Us, totalmente, né? é Então, muito bem feito, mas muito é um novelão. um novelão. Big Little Lies, um novelão, Big Little Lies, é um sim. novelão, né? Assim, tem elementos muito fortes assim do folhetim, né? Do melodrama e tal. Então, assim, sinceramente, assim, eu acho é, pensando em termos de representatividade profissional, eu acho chato, né? Assim, mas olha, eu não acho um preconceito realmente bobo, porque eu acho uma linguagem muito potente, sabe? Eu também. Você sabe que eu
Bom, isso está claríssimo. As pessoas às vezes falam assim: nossa, mas você é um intelectual. Primeiro, eu não sou um intelectual, não me considero assim. Eu Você estou é um muito mais. intelectual. Eu sou uma escrivinhadora de novela. Mas eu cresci assistindo muita telenovela. Assisti até escondido. Não podia assistir, eu tinha que primeiro estudar e eu assistia coisa que não podia, né? Eu também Porque assisti Gabriela Escondido. então, eu assisti aquelas novelas das 10 que eram mais pesadas, dos dias Gomes, que eram maravilhosas, né? Maravilhosas e tal, que eram as mais pesadas. E eu assistia e eu tenho certeza que isso faz parte da minha formação, não só da minha formação cultural, de entender mesmo um pedaço de como nós brasileiros nos relacionamos com um monte de coisa da vida, que obviamente depois eu levei para a minha escuta profissional, mas eu tenho certeza que isso também contribuiu com uma coisa, com essa capacidade de me identificar com o sofrimento do outro. Ser esse telespectador que eu estava ali meses, porque eu acho que é diferente isso na telenovela e em outros produtos dramatúrgicos, você realmente se vincula aos personagens e eles passam a fazer parte da sua vida. Sim, sim. Né? E então essa vinculação àquela história, a dor daquela pessoa, que obviamente é fictícia, etc, etc, mas isso também eu tenho certeza que está no centro dessa construção empática, sabe? Que foi acontecendo dentro de mim. E acho que isso não é pouca coisa, acho que isso é um grande mérito, né? Você pensar o que representou assim na história brasileira, alguns enredos, né, de telenovela que realmente mexeram e transformaram a vida brasileira, sobretudo, vamos pensar aí anos 70 e 80, Gilberto Braga, né? Gilberto Braga, nós estamos falando do Dias Gomes fazendo Roque Dias Santeiro com Gomes, Aguinaldo, né? Reinaldo. Mas a Janete Claire mesmo, que também lá não tinha aquela É, imagem tão política, mas você vai ver os textos da Janete, os diálogos da Janete são muito geniais para muito. aquela época, Ela é muito muito geniais, ousada, né? Muito muito, ousada. muito. Fazer um mocinho que fica com dinheiro que não é dele, né? Por exemplo. Sim, O sim. outro que se faz de o astro, né, de vidente e tal. Sim, ela adorava botar um anti-herói ali, né? Muito bom, ela é muito Muito. ousada. Não, mas assim, ela tinha diálogos assim importantes numa época em que a gente não tinha ainda ativismos sociais tão bem consolidados, mas você vê ali, você tinha um início de uma preocupação com um monte de temas ali que já estavam colocados ali, né? Enfim, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito na sua obra, a gente já está chegando mais para o final, poderia ficar horas aqui, mas tem umas coisas que eu gosto muito das suas obras, é um certo adensamento temático, mas que sempre encontra a leveza para cativar a audiência, né? Você não abre mão nem de uma coisa nem de outra, nem da leveza, que eu acho que tem a ver com aquela expressão que você usou, o jeito certo de contar uma história. E eu queria entender se é muito difícil chegar nesse ponto de você conjugar a profundidade do texto que você quer passar, da mensagem ou do arco narrativo de um personagem, com a leveza necessária para conseguir a vinculação do público. Eu acho que isso é o mais difícil, você encontrar o tom da história, o jeito, porque cada história pede um jeito de contar, né? Cada história tem o seu melhor jeito de se apresentar, né? Então, assim, e podem ser mil jeitos, né? Mas tem um que vai ser o mais legal, assim, que vai ter um apelo maior para o público. Então, isso eu acho que é o mais difícil, assim, é o mais angustiante, se você vai fazer uma coisa mais
fantasiosa, se você vai fazer uma coisa mais realista, que tom que você dá, sabe? Para onde você puxa. Isso é difícil de chegar, sabe? É difícil. Você tem uma intuição, você e a Thelma têm uma intuição que, não sei se é mais uma obsessão, e a coisa fica muito bem pensada, neurótica, assim, o cálculo neurótico da telenovela, assim. Tem que ser bem neurótico para fazer Tem que ser bem telenovela. neurótico. Bem neurótico. Você tem que planejar muito, não é uma coisa... É bem louco isso, as pessoas pensam, sai escrevendo, né? Vai lá, que nem você pegar um avião, vou Que nada, levantar eles têm que voo fazer e um tal. plano de voo milimétrico. Eu vou levantar voo por aí e tal, sei lá. Não é assim, né? A gente tem que, fazer um planejamento o mais completo possível e tal, né? E tal. Enfim, eu acho que é difícil, é muito complicado. O que eu ia responder para você, que eu me perdi aqui no Porque raciocínio? a gente estava falando da história de balancear a leveza com a densidade. Não. Então, é isso. Eu acho que você tem que escolher, tem que saber achar o tom certo, sabe? Tem que saber achar o tom certo. Isso não é só, isso começa na escrita e também na direção, na produção de arte, sabe? Eu acho que quando isso fica harmônico, funciona, né? E não é sempre que isso acontece, sabe? Eu acho que tem que acontecer uma certa magia, sabe? Mesmo. Você escreveu sobre, ao mesmo tempo, sobre uma história de rara beleza, né? Que foi Joia Rara, a trajetória da Pérola, de raríssima beleza aquela história, né, da reencarnação do mestre, passando por uma história que falava de bons valores e da capacidade dessa luz contaminar o seu entorno, né? Porque a jornada da Pérola é humanizar aquele avô, né, e tal. Então, foi uma história muito partindo desse lugar, e Órfãos da Terra eu vejo como uma história que falou de uma grande tragédia humana, de uma grande catástrofe, que é a situação do refúgio. De alguma forma, uma ou outra, ou as duas, constroem esperança? Então, eu achei até engraçado você me convidar para falar desse tema, porque eu sou uma pessoa assim muito pessimista, mas talvez seja um pessimismo cauteloso, sabe? E talvez no fim desse pessimismo, esse pessimismo é cauteloso no sentido que no fundo, assim, eu sou pessimista para não esperar demais, quer dizer, tem uma esperança lá no fundo de que alguma coisa aconteça, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do Órfãos da Terra, por exemplo, a gente teve uma pesquisa concreta, que deu dados concretos mesmo, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de como as pessoas viam, as pessoas que viram a novela, né? De como as pessoas viam os refugiados. Agora, uma coisa que me deu muito prazer também, foi muito legal, foi o retorno de Cordel Encantado, porque até hoje, quando eu vou para o Nordeste, eu falo com algum nordestino, eles lembram da novela. Eles Que lembram coisa linda isso. com um carinho enorme. Um dia, um baiano uma vez me contou que ele falou que ele foi para o sertão e que ele viu que uma coisa que impressionou ele foi lá para o sertão da Bahia, né, era a fazenda do pai dele, se eu não me engano, e que ele ficou muito impressionado, porque assim, os vaqueiros paravam para assistir a novela, os vaqueiros. Que Naquela... legal isso. Eu falei, gente, isso é uma
cultura, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim, é Isso é muito muito legal. bacana. É um retorno assim. Então, isso dá um prazer muito grande. As crianças na escola, nas escolas, a gente recebeu muitas cartas de crianças, de professores que estavam estudando, estavam ensinando as crianças, estudando cordel com elas, elas escreveram cordéis. É muito legal isso, né? Isso é Nossa, demais, demais. você tocar essas pessoas, né? Eu acho que é muito legal. Olha, a escola dos meus filhos, eu acho que eu te contei essa história. A escola dos meus filhos aqui em Cotia fez um grande projeto sobre refúgio na época de Órfãos da Terra. Tinha um trabalhador de construção civil que era haitiano, eles fizeram um projeto, entrevistaram o cara, ele estava querendo trazer a família dele, e aí fez uma feijoada na escola para ajudar o cara a trazer a família. Olha, Depois teve. Eles têm um dia de ter tipo show de calouros assim na escola. O Ravi, meu filho, cantou a música lá da Marisa Monte, que legal. da abertura da novela e tal. Assim, então, eu acho que Muito realmente legal. tem um monte de histórias que talvez vocês nem recolham, né? E isso também tem a ver com esse ofício louco da escritura para, sei lá, quantos milhões? 60, 70 milhões de pessoas, Sim, sim. né, que assistem. Assim, tem É muita milhões gente. de histórias soterradas e silenciadas dessa multidão, mas que certamente são corações que se tocam pelas histórias, Sim, né? sim, sim. É, Eu acho eu quero te dar uma, eu quero te dar um, eu quero te convidar para ver a esperança freirianamente, sabe? Porque eu acho que você e a Thelma são cidadãs que operam na vida como o Freire nos dizia, né? Que a esperança não é essa coisa passiva não, não, não. que acontece, assim, a vida acontece. A esperança ela é uma construção, Exatamente. uma construção, inclusive, sertaneja. Paulo Freire, um grande sertanejo, é uma construção, assim, operada no suor do dia. Então, eu acho que quando você fala dessa montanha, desse calhamaço de papéis sendo produzidos todos os dias sobre um tema que vocês lutam para pensar na relevância social daquela história, mesmo que seja ofertar para as pessoas um pouco de fantasia diante de tempos sombrios, que eu imagino que por agora, nesse tempo, é para onde as novelas vão. Eu tô Sim, errado? não, eu acho que você está certíssimo. Acho que Nós as temos que pessoas ir para lá. Por favor, mais fantasia do que a é, gente. têm que, têm que ir para um caminho de um pouco mais de ternura, de Sim, acolhimento. Realmente está, né? E não é só no Brasil, quer dizer, a gente está um pouco não, a gente está muito pior, né? Mas é. é no mundo de uma maneira geral, né? O Sim, mundo sim, é uma está num virada momento, sombria, uma noite escura da alma do mundo inteiro. nossa, o mundo está num momento terrível, né? Terrível. Terrível. Por isso é que a esperança mora aí, ó. A esperança mora nos cordéis encantados, nas joias raras e no que vier por aí daí para frente. Então, é por isso que eu te chamei. Eu quero te agradecer muito por a gente ter estado aqui Foi um prazer, uma conversando. delícia. É sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Desde a primeira conversa, desde o primeiro telefonema, desde a primeira história que a gente trocou na época que eu estava no encontro, ainda estou lá, mas eu estava no encontro presencial e a gente estava pescando pauta para refúgio, lembra? Foi assim que a gente se Uhum. conheceu e querendo trazer o tema do refúgio para dentro do encontro, e desde ali é só uma alegria conhecer você Foi uma delícia mesmo. conhecer Foi um a, encontro ótimo. e ter encontro com a sua obra e com a forma como você opera no mundo. Muito obrigado, viu, querido? Obrigada a você que escreve também tão lindamente, tá bom? E Obrigado. acolhe a gente. Livro novo vai chegar para você, tá? Aqui, ó. Oba! Oba. Opa! Ó, é para Olha, escritoras de novela, sobre a exaustão. ai, que loucura! Mas foi uma delícia, é ótimo. Você acolhe muito bem as pessoas com as suas palavras, viu? Muito obrigado, você merece cada uma delas. Minha gente, amanhã então a gente fecha essa semana. Fique com a gente, com o Biraci Pataxó. Tem um indígena terapeuta comunitário
de Porto Seguro, da Aldeia dos Pataxós, que vem conversar com a gente sobre como é ser um terapeuta indígena. Você precisa conhecer esse cara é um luxo de pessoa, é uma alegria poder habitar ao mesmo tempo que ele, é uma pessoa de uma doçura, desse tipo de ternura que a Duca está falando aqui. Amanhã, nesse mesmo horário, eu estou com o Biraci Pataxó, e muito obrigado por vocês que tiveram aqui. Tem um monte de gente comentando aqui no chat, viu, Duca? Gilmar está dizendo, sou nordestina e Cordel Encantado nos encantou de verdade, né? Aqui, ó, Libertar Roçafa, ou Roçafá, não sei. A letra da música da novela traz muito impacto, já convida para uma reflexão, né? E muita gente falando da alegria de ter conversado com você aqui através, né, assistido essa nossa conversa. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Até amanhã, então. Obrigado a todo mundo do Aripe, que ajuda a acontecer esse encontro com tanto profissionalismo, com tanta leveza. Eu tenho só que pensar aqui nas minhas conversas, o povo do Aripe ajuda com todo o resto. E agradecer o patrocínio da revista Crescer, né, que é uma mídia partner, que está ajudando a esse encontro a chegar para mais gente. Eu adoro trabalhar com vocês. Boa noite, então. Boa noite, Duquinha. Beijo para você. Obrigada. Descanse. Obrigada. Beijo enorme, gente. A gente se vê amanhã. Tchau. Obrigada.